Alô, gente boa! Sala de prosa, hein? Que sustância, hein, mestre? Eita, benção, hein? Eu acho que é melhor pra mim essa prosa do que processo. Porque aqui eu tenho uma lavada geral. Glória a Deus. O bate-papo aqui nos bastidores é um negócio maravilhoso. Ô, menino, né? aqui é um aconselhamento brutal. Olha, você não vai embora não, hein? Porque hoje a conversa é sobre a busca do avivamento. Fica firme aí, hein? Ô, mestre, pandemia, fecha e abre igreja, nem todo pastor está tendo jogo de cintura para lidar com redes sociais, ovelhas distantes, alguns membros já foram embora. Talvez não voltem mais. Talvez não voltem mais. Parece, né? Que de vez em quando deu uma murchada geral. Ô mestre, o avivamento espiritual na igreja, ele é importante? Pastor Jeremias, os tempos mais áureos da igreja foram tempos de busca de avivamento. A crise não é um fator que deva desestimular a igreja, porque os avivamentos nasceram no ventre da crise. Ô menino, ó, áureos, vai aproveitando aí, hein? É o brutal, menino, louvado seja Deus. Continua mesmo, eu estou achando sustância demais. Então, eu creio que esta crise que se abateu sobre o Brasil, sobre o mundo, muitas igrejas pequenas que pagavam aluguel, trabalho começando, fecharam as portas. Nós não devemos olhar isso com um ar de superioridade, porque tem igrejas estabelecidas, bem organizadas, mas com lamento. Lamento. Por outro lado, nesse tempo em que os recursos da terra se esgotam e nós não temos a quem recorrer, pondo a mão, quando o povo de Deus recorre ao Senhor, Ele olha do céu, Ele abre as janelas dos céus, Ele visita a sua igreja. Acho que deve ser o grande anseio da nossa alma. Aquele texto de Abacuque, que aviva a tua obra, eu estava lendo na nova versão transformadora, que diz assim: Senhor, eu ouvi a teu respeito. Senhor, ajuda-nos novamente, como fizeste no passado. Você se lembra, Jeremias, na década de 90, quando Deus soprou um alento de vida sobre a igreja brasileira? Ô mestre, eu acho que foi no mundo inteiro. Aquilo foi tão marcante na minha vida. Você se lembra de um encontro que você promoveu em Belo Horizonte? O CPL. CPL. E eu fui com o pastor Seri e mais 2 colegas. Olha, nós fizemos uma reunião de oração dentro do carro, ininterrupta, de Belo Horizonte a Vitória, sem parar. Sem parar? Sem parar. 8 horas de carro. 8 horas? 8 horas. Parava um, começava o outro. E aquilo era um senso da presença de Deus, uma alegria gloriosa, as vigílias de lágrimas, de busca, leituras assim intensas de livro sobre avivamento, o coração ardendo. Ô mestre, parece que hoje está assim, quem é desse jeito aí, que está buscando, ele não é muito firme na doutrina. Como é que é isso, mestre? Isso é só de... Como é que é isso? Eu acho que isso é um grande... Eu vou dizer uma palavra meio complicada. Isso é anacronismo, isso é ficar fora do tempo. Pausa. Só sala de prosa deixa você opíparo. Porque aqui as palavras... boa. Fala mesmo. Então, anacronismo. Bem, porque se você estudar a história dos avivamentos, né, a grande maioria dos avivamentos aconteceu dentro de um contexto de igrejas chamadas tradicionais. O desejo de buscar a Deus é um desejo da alma do crente. Não tem a ver com se é calvinista, se é arminiano, se é isso, se é aquilo. O crente, o nascido de novo. Que ama Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que está inconformado com a vida árida, seca, e quer mais de Deus, e Deus tem mais. Deus tem mais. Ô mestre, Belo Horizonte fechou lá no começo do ano, né?
ficou assim, não pode ter culto, o templo pode estar aberto. Então nós resolvemos fazer lá um plantão pastoral. Cada pastor ficava 2 horas lá no templo, convidamos a igreja para vir orar, mas Deus nos surpreendeu com uma coisa excelente. Não foi ninguém. Ficava só o pastor. Aí nossa equipe pastoral reuniu. Alguns dos pastores falaram comigo: pastor, nós não estamos tendo engajamento, vamos mudar essa estratégia. Aí veio ao meu coração assim, mestre, Deus estava dizendo para a nossa equipe pastoral que ela precisava de orar. Então deixou o cara sozinho 2 horas para ele orar pela igreja. Aí eu falei, nós temos que aprender a pastorear em oração, para Deus despertar, mas fica até emocionado, Deus despertar o coração do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, piedade na vida da igreja para experimentar novos tempos. Eu lembro, mestre, de congressos que nós participamos, na nossa denominação, em Lavras, em outros lugares. Lembro de você e eu, Seni, e alguns irmãos, de terminar o culto, mestre, e nós... Não queria ir embora. Não queria ir embora. E a gente queria orar mais. Um dos congressos de Lavras, eu me lembro até hoje, eu preguei um sermão, eu nunca mais consegui pregar sermão. Só preguei aquele dia. É mesmo, mestre? Nunca coisa mais. Boa. Você lembra o título do sermão? Lembro, foi Batismo com Fogo. É o primeiro livreto que eu escrevi. E o culto, não conseguimos terminar o culto. O povo chorava, orava, e a gente estava com um coração aflito até, porque nós éramos muito jovens na época, inexperientes, e debaixo de muito temor do que pudesse acontecer. De tudo, é verdade. Mas foi um senso da presença de Deus, a alegria do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Ajuda-nos, como ajudaste. Nós temos esse passado recente do derramar de Deus. Fomos naquela visita à Coreia e você escreveu na volta de lá, você escreveu um livro sobre o avivamento, escreveu o Pentecostes. Foi. Você prefaciou para mim, inclusive. 2 livros preciosos, que ainda a leitura hoje me faz bem, mestre. Amém. E precisamos restaurar essa fome do avivamento. Ô, mestre, nós perdemos alguma coisa, você acha? Eu acredito que sim. Nós como igreja, acho que perdemos um pouco a simplicidade. Estamos muito burocráticos, muito críticos. Levou. E numa radicalização calvinista, arminiano calvinista, no sentido de que não é que você não tenha a sua posição, a sua convicção, a sua firmeza, mas perdemos às vezes a doçura. Às vezes, irmãos, é de lá e de cá. Naqueles tempos, mestre, era tradicional e não tradicional. Aí nós entendemos assim que não é tradicional, não tradicional, é amar a Cristo. Eu estava pregando ontem, antes de ontem, lá na Catedral da Baleia, lá em Brasília. E eu estava falando com os irmãos uma coisa interessante, que fervor espiritual não tem a ver com estilo de culto. Às vezes você prega numa igreja... Deixa eu confessar aqui, mestre, eu já achei que tinha. Quando eu era começo lá de ser jovem, o pessoal chegava lá na igreja e falava assim, aqui é a tribo dos pé roxos. Eu falei, não estou entendendo, pé roxo. Não, é porque é tão frio que o pé já está roxo. Aí, aqui me dava uma irritação, mestre. Depois eu fui, essa palavra sua é boa, fui deixando de ser burocrático, que Deus não é propriedade de ninguém, continuei, mestre. Então, você prega em algumas igrejas... Você estava falando lá na Baleia. Na Baleia. Estava falando que há igrejas que são tão ritualistas, tradicionais na questão litúrgica, que se uma mosca voar, você escuta. Há outras que são tão informais na expressão que você precisa... Calma. Menos. Porque às vezes a pessoa aprende clichês. Clichês, jargões, e Deus está vendo o coração. Então o coração pode estar aquecido num lugar quieto, o coração pode estar abrasado num lugar barulhento, eu não sei. Quem sabe ler isso é Deus. É Deus. Ô, gente boa, restaure o fervor na sua vida. Restaure a alegria do Senhor no seu coração.
Ô mestre, dá uma sugestão pastoral aí. Nós temos muitos pastores conosco, dá umas 2 ou 3. A primeira coisa que eu acho importante é que na história dos avivamentos, todos eles começaram por uma crise e a igreja venceu isso através da oração. Amém. Mas não é aquela oração de eu vou orar hoje, provavelmente chegar no final da reunião de oração. Às vezes são meses. E também avivamento não é uma conferência. Não, nós não agendamos e nem produzimos avivamento, não é verdade? É isso mesmo. Agora, você olha a história, lá no Pentecostes foram 10 dias. Lá em Quacisabanta, onde nós visitamos com a graça de Deus, foram meses. Na África do Sul foram meses. Né? Então, está escrito lá em Lucas 24, 49, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Ô mestre, você está falando dos anos 90. Os anos 90 nós tínhamos amigos muito amados, importantes no cenário nacional. E um dia, conversando com um deles, eu disse assim, o Brasil está passando por um avivamento? E ele brincou comigo assim, eu acho que está, mas não fala com ninguém não, senão o povo para de orar. Mas você está dizendo uma coisa interessantíssima. Você se lembra do Earl Stiggin, lá de Quacisabanta, África do Sul? Ele disse assim, quando você começa a falar ou a escrever sobre o avivamento, é porque ele ainda não chegou ou ele já foi embora. Porque no momento em que o avivamento vem, você está tão tomado pelo senso da presença de Deus, da glória de Deus, o deleite em Deus, que você não quer saber mais de outra coisa. E você nem sabe que está no avivamento. Vamos continuar buscando, irmãos. Hoje nós vamos orar os dois. E vamos orar por nós mesmos, para que Deus restaure cada dia o fervor no nosso coração. Quem começa? Eu começo, você também. Amém. Deus, nós precisamos de Ti. Que Tu nos leves de volta, Deus, ao primeiro amor, a alegria da Tua presença, o encanto com a Tua palavra, a sede da oração, o desejo ardente de uma visitação poderosa do Teu Espírito. Visita a nossa alma, reaviva o nosso coração, dá-nos fome da Tua presença. Renova o ânimo da Tua igreja, em nome de Jesus, que nesse tempo de pandemia, Deus, a Tua igreja seja sacudida pelo poder do Teu Espírito. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ô, mestre, antes de orar, senti vontade de nós ajoelhar. Agora. Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque podemos ter na memória tempos da Tua misericórdia sobre nossa Jesus. vida. Senhor, e lembramos dos dias em que podemos dizer, quando jovens, Senhor, que a nossa alma desejava intensamente a Tua presença. Dá-nos graças, Deus, Jesus, visita a nossa alma. Geração. Visita, Senhor, esses dias agora com a Tua bênção, com o Teu poder. Cada um dos pastores, evangelistas, presbíteros, homens, mulheres, lares que estavam frios, Senhor, meu Deus, desleixados, Senhor, sejam tocados de maneira nova, sobre nós restauradas. Deus, braços que estavam caídos, joelhos que não se dobravam. Senhor, restaura, Senhor. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre o Brasil. Sim, meu Deus. Sobre nossa igreja amada, a Igreja Presbiteriana no Brasil. Sobre cada um dos irmãos e denominações presentes conosco. Dá-nos viver dias, Senhor, Jesus, gloriosos da Tua bênção. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome. Glória a Deus. Amém. Ô, gente boa, ore pelo avivamento. Sala de prosa tem esse desejo de que nossas igrejas, nossa vida e nosso país receba muito mais de Deus. E temos aqui então essa agência missionária maravilhosa, que é a Luz para o Caminho, que tem sido uma bênção tão grande para a nossa pátria e para todos os países de língua portuguesa, liderado aqui pelo santo varão, o mestre Hernandes. Deus te abençoe e te guarde. E patrocínio da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja que tem sido fiel e relevante no seu tempo, na busca
deste avivamento. Deus abençoe sua vida. Gente boa, não desista de orar. Estamos emocionados porque esse assunto comove o nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde.